Olá! Bom, continuando aquela meta de cada vez desenvolver melhor minha comunicação através da câmera, da gravação, hoje eu escolhi falar sobre o aspecto Mercúrio em conjunção com Marte em Áries e em oposição a Saturno. Porque colocar alguma coisa de útil nessas práticas, nesse exercício que eu estou fazendo. Bom, Mercúrio simboliza a nossa fala, a nossa comunicação. E ele está no signo de Áries. Áries é a rapidez, é a velocidade. Então, obviamente, nossa forma de comunicar pode estar bastante acelerada. Só tem que ter um pequeno detalhe. Mercúrio está em movimento retrógrado. Então, o movimento retrógrado é como se as coisas não fluíssem naturalmente, tranquilamente. Há sempre uma necessidade de ponderação, de reflexão, de opa, é por aí mesmo? Então, assim, aquele impulso todo do Mercúrio em Áries, de logo falar na lata o que vem à mente, está reflexivo, vamos dizer assim, está com um pouco de freio de mão puxado. Só que esse um pouco de freio de mão puxado vai estar muito de freio de mão puxado. Por quê? Esse Mercúrio em Áries retrógrado, Mercúrio retrógrado em Áries, ele está em oposição a Saturno. Então, assim, o peso que o Mercúrio retrógrado já está aplicando a esse Áries, a essa velocidade, a essa vontade de falar, de expressar, de aprender, de ter ideias e de movimentar os novos projetos, esse ímpeto todo está diminuído, está com um freio de mão puxado. Então é aquela história, a gente pode estar ao mesmo tempo com um pensamento rápido a respeito da solução de um problema, porém a gente vê que existem obstáculos que não nos permitem logo ir lá, falar, se entender e resolver o problema. Então o objetivo dessa época, principalmente dessa semana, que esse aspecto está exato, é o que? A gente saber que a fala, você pode estar vendo nesse próximo vídeo, a fala pode querer estar acelerada, vai puxar para a gente arrancar na quinta e já ir falando logo as coisas. Só que esse carro que quer acelerar logo de quinta em vez de primeira, ele está com freio de mão puxado. Então dá uma certa angústia, a gente fica naquele vai e vem danado, como se a gente desse um passo rapidão, quando a gente focasse o próximo passo e a próxima fala, aí dá aquele travamento, dá aquele bloqueio. É o Saturno lá intensificando esse ritmo mais dosado do Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, eu acho que se sente em péssimas condições quando está no signo de Áries, que o Áries não quer refletir, o Áries simplesmente pensa e bum, já sai falando. Tanto que pessoas com Mercúrio em Áries, elas costumam ter uma fala muito espontânea, muito sincera. Quando vê, pum, falou. Muitas vezes elas machucam as outras pessoas sem nem perceber, foi inocência mesmo, impulso. Deu vontade de falar, falou. É o que a gente está com vontade nessa época. Eu sempre digo que para a gente compreender as pessoas, nada melhor que a astrologia. Por quê? Quando a gente passa por um aspecto como esse atualmente, de Mercúrio em conjunção com Áries, em aspecto com Saturno, a gente entende as pessoas no mapa natal que tem o Mercúrio em Áries e ao mesmo tempo que tem um aspecto com Saturno. A gente vê o tanto, né, durante esse dia, durante essa semana, a gente está sentindo na pele o que tais pessoas sentem direto, porque é um aspecto do mapa natal delas. Agravando a questão da aceleração desse Mercúrio em Áries, é o fato desse Mercúrio em Áries estar em conjunção com Marte em Áries durante essa semana também. Então, assim, Marte é o regente de Áries. Então, o Mercúrio, estando em Áries, estando em conjunção com Marte, o ímpeto de falar rápido, de aprender, de movimentar, de resolver as coisas do dia a dia, está imenso. Porém, está em movimento retrógrado do Mercúrio e está em oposição a Saturno. Então, todo esse ímpeto está sendo muito reprimido, muito travado, muito bloqueado. Então, a gente tem que pensar muito antes de falar. Infelizmente, porque muitas vezes a gente quer falar na lata, muitas vezes pode falar na lata, mas acabar gerando mal entendido, tipo de Mercúrio retrógrado, ou gerando conflito, tipo de Mercúrio em conjunção com Marte, porque nossa fala pode estar muito mais agressiva, muito mais incisiva,
muito mais provocativa. Então, essa provocação, essa agressividade na fala, pode acabar gerando conflitos, principalmente com figuras de autoridade. Por que figuras de autoridade? Porque esse Marte, que está conjunto a Mercúrio, está fazendo oposição a Saturno. Saturno e Marte geralmente representam pessoas que são, principalmente homens, que têm uma certa autoridade, têm um certo comando, têm um certo controle da situação. Então, nessa semana, principalmente, a gente pode entrar em muitos embates intelectuais, por exemplo, com certas pessoas do trabalho, ou do dia a dia mesmo, que são autoridade no assunto sobre o qual a gente está abordando. Então, pode haver esses conflitos, esses embates com as figuras de autoridade, principalmente em termos de resolver coisas pequenas do dia a dia, tipo, você vai resolver uma burocracia num órgão aí, numa Jussem só tem em Minas Gerais, num cartório, por exemplo. Então a gente pode ir lá querer resolver as coisas rápido, só que a burocracia ou alguma autoridade lá, algum funcionário que exerça uma autoridade para balizar ou não aquele documento que você for resolver, pode colocar empecilhos. E aí a vontade vai ser, tipo assim, soltar o verbo, voar no pescoço da pessoa, mas ao mesmo tempo o ímpeto diplomático do Saturno em Libra falou, opa, não, peraí. Então, o ideal nessa época tem o ímpeto de resolver, de falar as coisas francamente, beleza. Só tem que fazer isso com diplomacia. Nem soltar o verbo imprudentemente agressivamente e nem também tolher a sua fala, tolher a sua comunicação, bloqueá-la. Não reprima. O ideal é a gente ter uma fala assertiva, ter uma comunicação assim, firme, convicta, porém assim, respeitando o ponto de vista do outro e também a autoridade do outro. Com isso, as chances de entendimento serão bem melhores entre a gente e as outras pessoas. Espero que o entendimento entre a gente tenha sido, no início foi meio bloqueante, mas depois rolou. Um beijão, galera. Tchau, tchau.